Hoje, o episódio é com a Jéssica Grilo Blanc, graduada em Pedagogia na UFF, pós-graduada em História e Cultura Afro-Brasileira, professora de Educação Básica, militante do Movimento Negro Unificado, presidente da União Cachoeirense de Mulheres, membro do Cineclube Jéssica Valadão e pesquisadora na área de gênero, raça e classe. Seja bem-vinda, Jéssica, ao podcast do Secreta Luz. Muito importante ter mulheres como você para conversar com a gente sobre diversos temas. E hoje, o tema específico é Tudo é Político quando você é mulher. E aí, para a gente começar esse tema, eu vou fazer um textinho de abertura para a gente nortear um pouco a nossa conversa. Há mais de 90 anos, em 3 de maio de 1933, as mulheres brasileiras puderam exercer o direito do voto e de serem votadas pela primeira vez na história do Brasil, durante a Assembleia Nacional Constituinte. Isso só foi possível a partir do Código Eleitoral de 1932, decretado durante o governo provisório de Getúlio Vargas. No entanto, o Código só permitia que votassem ou fossem votadas mulheres casadas com aval do marido ou as viúvas e solteiras com renda própria, o que inviabilizava o voto para milhares de mulheres que ainda lutavam para serem independentes economicamente. Somente em 1934, o Código Eleitoral retirou essas determinações, mas o voto feminino continuou sendo facultativo, com as obrigatoriedades previstas só para os homens eleitores. Apenas em 1946, o voto passou a ser obrigatório também para as mulheres. É muito complexo, a gente trazer pura e simplesmente a história da política, não falando sobre sexismo, machismo, todas as formas que nós já fomos tratadas, ainda somos, mas já fomos tratadas desde quando a gente entende que o mundo é mundo. Então, eu queria começar perguntando para você sobre essa questão da demora da mulher conseguir votar e conseguir ser votada também, Conseguir ir. A pleito foi muito mais difícil, mas conseguir votar. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Eu acho muito importante a gente debater esses temas que, apesar de já existirem há tanto tempo, eles continuam sendo tão atuais. A mulher, ela tem essa imagem muito atrelada ao cuidado materno, ao cuidado caseiro. Então, a mulher no meio político, isso nos anos 30, isso em 2024, ainda é visto como algo inexistente. Apesar de hoje termos uma política de cotas que reserva 30% da vaga para as mulheres concorrerem aos pleitos. Mas ainda não é comum, não é aceitado, aceito pela sociedade a mulher participar da política, participar ativamente, não só de maneira laranja, que a gente acaba vendo em muitos partidos. Então, eu acredito que, para a gente ter essa mudança da percepção da participação feminina na política, é a gente trabalhar isso na escola. Eu, como professor, eu acredito que a educação é base fundamental para qualquer tipo de debate, incluindo a política. Perfeito. A gente tem inúmeras, hoje em dia, mulheres que representam e inspiram outras mulheres no pleito, de sendo vereadora, deputada, tanto federal quanto estadual. E a gente tem a única presidenta eleita, que é a nossa querida Dilma Rousseff, e que também a gente sabe que, por ser mulher também, não só restritamente por questões políticas, mas também por ser mulher, sofreu um golpe, A gente precisa falar disso. Eu queria saber um pouco das mulheres que te inspiram dentro da política, Você, Jéssica, que sempre trabalhou muito dentro da militância, é professora, mas que, ao mesmo tempo, sempre teve essa vontade política muito atrelada ao seu trabalho, tanto na parte da educação, quanto na parte de falar sobre os seus direitos e sobre os direitos das outras pessoas. Então, quem te inspira, na história da política? Olha, a gente vem de uma geração de mulheres incríveis, A primeira que eu posso citar é a Benedita da Silva, ex-empregada doméstica, primeira vereadora preta do Rio de Janeiro, eleita pelo Partido dos Trabalhadores. A primeira senadora, junto com Marina da Silva, a primeira senadora preta, também eleita aqui no Brasil nos anos 90.
E que até hoje, né, aos 82 anos, é símbolo de garra, de longevidade, de sabedoria na política. Ela, assim, é o primeiro nome que eu posso falar. Depois dela, eu tenho que lembrar de Marielle Franco, que, num processo de bater de frente com a milícia carioca, ela acabou sendo executada. Né? E, então, isso abala, inclusive, o Estado democrático de direito. Porque, a partir do momento que a gente tem uma pessoa eleita democraticamente, tendo sua vida ceifada por conta do seu posicionamento político, isso é um risco para todas nós. E se a gente for pensar em inúmeras outras mulheres, claro, tantas outras passam, ou passaram, ou vão passar por alguma violência dentro da política. Você já citou a Dilma Rousseff, que nossa única, né, presidenta eleita, mulher, foi perseguida justamente por pensar uma nova política que todos cobram. Ela foi a única que teve coragem de não fazer acordo com o Centrão. Uhum. E por não fazer esse acordo com o Centrão, ela foi golpeada por seus ditos, entre muitas aspas, aliados. Então, olha só, a gente vê a situação de Marielle Franco, que foi assassinada, Dilma Rousseff, que não conseguiu concluir seu segundo mandato. Mas também a gente pode falar de pessoas que, assim como Benedita da Silva, são mulheres aguerridas e que continuam na política acreditando que é o nosso lugar, que é lugar de mulher. Nós temos a deputada Irine Lopes, que já vem há tantos anos, né, há quase 30 anos na política, já foi ministra do governo Lula. Nós temos a Camila Valadão, que é nossa deputada estadual também, que há tantos anos ela vem pleiteando cargos públicos e agora conseguiu o cargo de deputada. Enfim, eu tenho N mulheres para poder falar, mas eu escolhi essas por conta de simbologias, né? A Benedita, por ser a primeira preta, a Marielle, por ter essa história forte, né, de sempre envolvida, ser uma mulher da periferia e sempre envolvida na militância, o que levou o caminho até a política. A Irine Lopes, que representa o nosso estado muito bem. A Camila Valadão, que vem com essa renovação na política também capixaba. Então, assim, são vários exemplos muito positivos para a política. A gente, que é mulher, né, já estivemos em diversos ambientes que nos falado que a gente não entende muito de alguns assuntos. E a política, eu acho que é um dos assuntos que a gente mais escuta na nossa trajetória de vida como mulher, que a gente não entende. Que não, deixa pra lá, não vamos conversar com ela porque ela não entende. Né? E geralmente são os homens que estão sempre nessa tratativa de fazer com que a gente acredite que a gente não entende de falar sobre o assunto. E você é professora, está dentro de sala de aula. E eu acredito que dentro da sala de aula, desde novos, né, essa tratativa já se inicia, essa conversa já se inicia entre os meninos e as meninas. Claro que às vezes nem é sobre política, né? Às vezes, dependendo da idade, é sobre outros assuntos, mas a gente já escuta os alunos, os meninos falando com as meninas, não vamos conversar, deixar ela no meio aqui da conversa, porque ela não entende sobre isso. Eu queria saber como você lida, como professora, dentro de sala de aula, com essa questão de sempre nos colocar num lugar de não entendimento de certos assuntos. E se já aconteceu alguma situação relativamente no âmbito político ali, sobre o assunto política, que um aluno já repreendeu alguma outra amiga, né, colega de sala, por achar que ela não entende do assunto. Bom, o currículo escolar ele passou por uma transformação, né? E, aos poucos, ele vem incluindo essas temáticas nos livros didáticos. E eu tenho uma facilidade para poder abordar esse assunto até de maneira muito natural com os meus alunos. Eu mesclo situações do livro didático com situações da atualidade. E isso eu faço com que eles reflitam sobre o tema. Né? Claro, eu dou aula para uma turma de 5º ano, aí vocês vão pensar, nossa, mas 5º ano, falar de política, como que a gente vai abordar isso? E são nas pequenas coisas. Né? Eu quero que eles entendam que num país tão grande como o Brasil, a gente só tem até hoje, nesses tantos anos de democracia, né, desse processo de redemocratização, que já tem mais de 30 anos, a gente só teve uma presidenta mulher eleita, isso não é normal. Por quê? A gente traz os dados do censo, que já prova que nós somos maioria.
E aí eu solto a pergunta, se nós somos maioria eleitoras, por que nós não elegemos mulheres? E aí eu deixo isso fervilhando na cabeça. Aí os meninos mesmo me perguntam, tia, mas a mulher ela não entende de política? Eu falei, claro que entende. Eu não estou aqui, eu não falo de política sempre com vocês, sobre a importância de termos representações ativas na política. Eu entendo de política. Então, isso não é um discurso que a gente tem que acreditar e levar para frente. É um discurso que tentam fazer com que nós acreditemos. Quando, na verdade, nos falta a oportunidade de debater política. Então, se a gente coloca isso numa sala de aula, coloca isso dentro da nossa família, principalmente com as nossas meninas, elas não vão deixar com que homens ditam o que é certo, o que é errado, onde a gente deve se posicionar, onde não. Elas vão entender que, para termos políticas públicas voltadas para mulheres, que sejam representativas para elas e que garantam um futuro melhores para elas, nós precisamos de mulheres na política. O tema, né, que a gente está trazendo, tudo é político quando você é mulher. Tudo é político quando você é mulher, porque a gente também, às vezes, leva muito para um lugar, né? Eu acho que a maioria das pessoas ainda não consegue compreender a palavra política num total, né? Sim. Leva sempre muito para um lugar partidário, né? Principalmente agora que a gente vive ainda resquícios de uma polarização política partidária muito grande, mas não consegue entender que política é um lugar muito amplo, né? É comportamental, é cultural, tem várias aspas aí dentro da política. E aí eu te pergunto, tudo é político quando você é mulher? O que você sente aí desse lugar? Sim, porque tudo pra gente é negado, tudo pra gente é mais difícil. Então, quando a gente consegue fazer uma graduação, entrar no meio político, abrir o nosso negócio, sustentar a nossa casa, fazer coisas que todo homem diz que a gente não é capaz, então é político. Quando a gente vê uma seleção feminina de futebol chegar às Olimpíadas, chegar à final, e a seleção masculina sequer ser classificada, isso também é político. Porque a mulher, até 79, não podia jogar futebol, era proibido. Era um decreto presidencial. Então, assim, tudo na nossa vida é política. A gente acordou, a gente já está fazendo política. Jéssica, eu não posso deixar de trazer também essa conversa para o nosso município, né? A gente falou do Brasil, eu falei um pouco, né, da história, do início da história do voto feminino e até mesmo da mulher poder ser votada também. Você trouxe vários pensamentos sobre o assunto, vários também momentos da história, figuras e tudo mais. E a gente precisa trazer, você falou também do Espírito Santo, né, com a Irine, com a Camila. Cachoeiro tem um histórico na política feminina muito complicado, né? Muito fato que mulher em Cachoeiro não vota em mulher. Por isso mesmo, hoje temos uma Câmara de vereadores mesmo, porque não tem nenhuma mulher na Câmara nesse momento. Tivemos poucas mulheres na história da Câmara de Vereadores. Se eu não me engano, salvo engano, uma delas também foi retirada da Câmara. Então, eu queria entender um pouco, você como professora, que também como militante, que estuda um pouco da história política da nossa cidade, de onde vem, né, todo esse lugar de não acreditar que uma mulher pode, sim, lutar pelos direitos das outras mulheres aqui na nossa cidade e talvez até ser prefeita, né? Por que não? Né? Bom, a nossa cidade ela foi emancipada há mais de 100 anos. Nós conseguimos eleger a primeira mulher vereadora nos anos 90. Isso há pouco mais de 30 anos. Então, assim, eu vou até citar o que a Elisa Lucinda ela costuma falar, que tudo pra gente é muito demorado. E a gente tem que entender que a gente não pode abrir a porta, a gente tem que colocar o pé na porta e se colocar nessa posição de que podemos e seremos políticas. Né? Desses 30 anos, eu não consigo pensar em 10 mulheres que foram eleitas vereadoras aqui em Cachoeiro. E pensar nisso, nas que foram eleitas, foram todas mulheres brancas. Nenhuma mulher de periferia. Prefeita, nenhuma chegou, quiçá, perto de ser eleita. Né? A gente
tem essa cultura ainda muito enraizada na cidade de que política não é para mulher. De que a Câmara Municipal, o gabinete do prefeito, que até isso eu estou falando no masculino porque até agora sempre foi o gabinete do prefeito, não é um espaço para a gente. Quando, na verdade, se a gente observar, nós, mulheres, temos um grande poder de administração. Né? Eu vou citar a Silvia Federici, que é uma filósofa italiana, que ela sempre fala que o que a gente chama de amor é trabalho não remunerado. Qualquer mulher que estiver ouvindo esse podcast, ela vai saber que ela é psicóloga, ela é dona de casa, ela é cozinheira, ela é mãe, ela é professora, ela é enfermeira, ela é administradora, e ela não recebe nada por isso. Nós, mulheres, temos que ter uma inteligência emocional de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se a gente é tão estimulada a pensar de diversas maneiras dentro de uma casa, por que a gente não é estimulada a pensar dessa mesma maneira na política? De pensar em várias soluções para a cidade, de pensar e se incomodar para as coisas que estão acontecendo. As pessoas simplesmente naturalizaram o fato de a gente não ver mulheres na política aqui em Cachoeiro, ao invés de se incomodar. Quando a gente sabe que, na verdade, quando tem mulher na política, elas vão pensar em pautas também femininas. E sabe por que eu estou falando isso? A PEC das domésticas levou mais de 10 anos para poder passar no Senado Federal. Por quê? Olha o perfil do nosso Senado. É um perfil majoritariamente masculino, branco e rico. A partir do momento que a gente não tem uma representatividade com a cara do povo brasileiro, que represente esse mais de 50% de mulheres eleitoras, políticas pensadas para nós jamais passarão. E por que eu citei justamente das empregadas domésticas? E por que eu falo no feminino? Porque 97% dos trabalhadores domésticos no Brasil são mulheres. Então, se não tem uma mulher com essa consciência crítica, essa consciência de classe para lutar por essa causa, homem nenhum vai tomar partido por isso. Então, a gente pode afirmar, acho que com todas as letras, que mais de 90 anos depois, né, nós ainda somos reduzidas a um lugar de sempre trabalhar pelo cuidado do outro e não a pensar, a ser protagonistas de histórias diferentes da que é do cuidado, né? Não que a gente não possa cuidar, não falo sobre isso. Mas digo sair disso, ir além disso, né? Além de ser mãe, além de ser esposa, além de ser pessoas que estão ali trabalhando dentro de casa, né? Porque eu não acho que é normal a gente não chamar o trabalho doméstico, de não chamar de trabalho, né? Porque é um trabalho, mas é um trabalho de quem mora na casa, né? De todas as pessoas que moram na casa. Mas ainda estamos reduzidas a esse lugar. A Câmara de Vereadores, e tomara que seja de vereadores e vereadoras, agora nesse próximo pleito, é um lugar de fazer leis, né? Mas também um lugar de lutar, mas também não, também principalmente lutar pelos direitos das pessoas, né? Acho que até mais importante do que o executivo, porque é ali que o camarada tem acesso, ou as pessoas, né, no geral, têm acesso àquele representante que ele votou e que pode, sim, também, inclusive, influenciar o executivo. Você, Jéssica, né, tem essa vontade de estar ali naquele lugar, falando pelas pessoas. Eu queria saber o que você pensa, o que você almeja, quais são suas vontades, né, dentro dessa nova proposta de caminhada política. É um grande desafio. Porque no início eu falei que 30% das vagas no partido são reservadas para mulheres. Mas, apesar disso, da gente ter essa política de cotas, quando a gente pensa no cenário nacional, dentro lá do Congresso, nós temos apenas 15% das mulheres ocupando esse espaço. Então, apesar da gente ter esse incentivo, a gente ainda não é prioridade. E quando a gente chega perto de poder ocupar um espaço desse, tudo ao nosso redor pode ser negado. Todos os muros e barreiras são colocadas. Eu falo desses 30%, mas não é só isso que vai eleger mulheres
que vai colocar mulheres numa Câmara, que vai colocar mulheres numa prefeitura, numa presidência. O que vai colocar é também a sociedade entender isso, principalmente os partidos políticos entenderem que as mulheres precisam, sim, de um incentivo para entrar na política. A gente está cansado de ver, e aqui em Cachoeira a gente já viu isso nas últimas eleições, de mulheres que eram laranjas, apenas para cumprir a cota. Para não ter o risco daquele vereador que eles querem que almeje esse espaço, saia da corrida para o pleito. E quando eu me coloco à disposição de participar de uma corrida tão importante como essa, eu sei dos desafios, eu sei que não vai ser fácil. Eu sou uma mulher preta, sou mãe solteira, eu sou de esquerda, e eu sei que isso não vai ser fácil para mim. Mas eu venho de um lugar de incômodo. Se hoje eu estou aqui é porque eu sou uma pessoa incomodada. Eu poderia muito bem continuar na minha posição enquanto professora, conversando com os meus alunos, como militante, conversando com outras pessoas. Mas hoje eu quero ocupar um espaço em que eu possa projetar a minha voz, para também estar junto comigo pessoas que, assim como eu, lá atrás, jamais puderam ser ouvidas. Eu preciso falar um pouco sobre Luz del Fuego. Luz del Fuego, ela foi uma inspiração para a gente começar esse projeto, né, que é o Secreta Luz. Esse projeto começou como um livreto digital que a gente entregava por PDF no WhatsApp, nas redes sociais. E depois, através da Lei Rubem Braga, foi contemplado para fazer esse livreto impresso. E hoje está resultando nesse podcast. Quer dizer, Secreta Luz virou uma marca, né? Não é mais agora só livreto, só uma revista virtual e tudo mais. E como é inspirado na Luz del Fuego, e a gente está falando sobre política, eu preciso falar um pouco, a gente precisa conversar um pouco sobre essa vontade que a Dora Vivacqua, que era o nome dela real, Luz del Fuego era um lugar de nome artístico, digamos assim, que ela era atriz, bailarina, performer, e queria ser política, queria ser vereadora na época. Não sei se era muito esse nome, mas eu acho que era por aí. E ela vinha de uma família que era uma família com muita influência na cidade, que era os Vivacqua, né? Atílio era irmão dela. E que também a repreendia muito por ser mulher. Porque na família dele eles viviam através de um conservadorismo muito grande. E na cabeça dele, nunca, jamais, ela poderia entrar para a política. Mas ela foi ousada. Ela tentou ainda se aproximar desse lugar que na cabeça de muitas pessoas não a pertencia, mas na cabeça dela, nada... acho que na cabeça da Luz del Fuego, tudo pertencia a ela. Ela poderia tudo, né? Uma cabeça muito à frente do tempo, da época que ela viveu. Você quer falar um pouco sobre isso? O que é que você acha? Ela teve um partido, inclusive, né? A gente estava pesquisando aqui nos bastidores. Relata pra gente um pouquinho o que você pensa. Bom, primeiro eu tenho que falar da minha relação com a Luz del Fuego, que eu só vinha conhecer quando eu estava morando no Rio de Janeiro. Né? Morei minha vida inteira aqui em Cachoeira de Itapemirim, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre ela na escola. Ou qualquer menção ao nome Dora Vivacqua. Nada. E aí, quando eu chego no Rio de Janeiro, conhecendo e convivendo com alguns amigos artistas, eles me falam: mas na sua cidade, Cachoeiro, não é só Roberto Carlos, não é só Rubem Braga, tem a Luz del Fuego. Eu falei, mentira. Ele é da sua cidade, é Cachoeiro de Itapemirim. Eu pesquisei, eu tenho um monte de coisa sobre ela. E eu fiquei, assim, impressionada. E comecei a pesquisar também sobre ela. E aí eu descubro que ela teve um partido político, né? O Partido Naturalista Brasileiro. Né? Para quem não sabe, a Luz del Fuego era muito bem resolvida com o seu corpo, com a naturalidade de expor o seu corpo por aí. Então, ela vem nesse processo desse partido político num momento em que, apesar de mulher já votar, ainda era muito mais incomum ver mulheres participando da política. E aí você imagina, lá no final dos anos 50, começo dos anos 60, uma mulher num partido naturalista. E que ainda carregava o lema todo mundo nu.
né? O quanto isso foi chocante para uma sociedade extremamente conservadora e que já beirava, né? A gente já ali flertava com a ditadura militar. Então, assim, é um período que a Luz ela foi muito corajosa. Eu acho que até hoje, acho que a gente tem que pegar a Luz del Fuego como exemplo, quando a gente quer pensar em mulheres que pensaram fora da caixinha, que simplesmente não aceitaram o fato de a minha família fica insatisfeita pelo fato de eu ser mulher e não ser homem, ou a minha família fica insatisfeita por eu não seguir a área que eu deveria, nada que seja conservadora, trabalhar num circo, lidar com o meu corpo, né? Que apesar da gente estar em 2024, falar sobre o corpo feminino é um tabu. Então, assim, eu vejo ela como uma grande inspiração quando a gente pensa em mulheres que tiveram a coragem de enfrentar uma sociedade que, se hoje a gente fala que é machista, nos anos 50 e 60 era muito mais. A Luz del Fuego, né, por todas essas vontades que hoje a gente tem completa noção que eram completamente normais, né, porque ela não se sentia presa a nada. Ela foi internada diversas vezes, né? Na época existiam hospícios, hoje, né, ainda bem que não mais. Mas ela foi internada diversas vezes em manicômios, hospícios, porque a consideravam louca, né? E simplesmente porque ela queria ser ela, queria usar a roupa que ela quisesse ou não, né? Ela queria estar na política, ser uma mulher de poder. E quando ela vai para o Rio de Janeiro, porque ela foge, né, de Cachoeiro com o circo, e ela vai para o Rio de Janeiro para viver lá, ela vira uma mulher super influente, né? Todos os políticos da cidade idolatram ela, exaltam ela, no entanto que ela ganha diversos presentes, inclusive uma ilha que ela morou até o final da vida dela, né? E a gente precisa trazer, mais uma vez, que as histórias das mulheres, não só do nosso passado, mas também do nosso presente, a de outras formas agora, mas a história das nossas mulheres que têm vontade e que têm ações de estarem no poder, são trágicas, né? A Luz del Fuego, ela é assassinada, né? No final no momento que ela está morando lá no Rio de Janeiro, na ilha, ela é assassinada simplesmente por denunciar, porque ela também protegia o meio ambiente, por denunciar pesca explosiva. Então, você parte de um princípio de que, desde a história, desde o início da nossa história até agora, pouca coisa mudaram as formas, mudaram os interesses, mudaram as motivações, mas até hoje nossas histórias são trágicas. Pior ainda hoje, né, que a gente também não precisa estar num lugar muito de poder para poder ser assassinada, né? Claro que isso, desde que o mundo é mundo, isso acontece, né? Isso não era notícia, porque hoje a gente tem a tecnologia que transforma em notícia muito rápido. Mas eu percebo que há também uma agressividade, principalmente porque surgem as pautas, porque as mulheres estão falando muito mais sobre isso, porque as redes sociais, a TV, a rádio, N canais de comunicação estão nos possibilitando de falar muito mais sobre isso. Eu tenho percebido que tem gerado também um alvoroço, uma raiva muito maior em pessoas que não suportam ver mulheres saindo desse casulo, saindo dessa prisão, falando sobre o que elas querem falar e lutando pelos direitos dela. É a minha percepção, né? Não sei se você tem a mesma percepção, de que algumas coisas penderam a piorar com a comunicação e com a mulher estar mais em evidência do que antes. Porque ela está, querendo ou não, para algumas pessoas, ela já está transgredindo algo que eles não concordam, né? Tem pessoas que ficaram lá atrás ainda, né? Isso, a gente desde sempre vê uma sociedade extremamente machista e patriarcal que considera a mulher como um objeto de posse. Antigamente a gente costumava ver a mulher que ousava trabalhar, que ousava não ficar satisfeita com o que acontecia dentro de casa, ela era a maior vítima. Então a gente se limitava a isso, ao trabalho,
que a gente já achava que já estava indo longe demais. Só que a mulher ela passou a ficar cada vez mais incomodada. Se eu posso trabalhar, eu posso administrar uma empresa. Se eu posso administrar uma empresa, eu posso entrar para a política. A mulher começou a galgar novos espaços. A sociedade mudou, mas também não mudou tanto. Então, os mesmos pensamentos machistas e de posse e de detenção do poder masculino continuam presentes até hoje. A gente trouxe a Luísa Fuego, trouxe a Marielle. A Benedita, apesar de viva, ela também passou por uma ameaça quando ela foi governadora do Rio de Janeiro. Então, assim, mulheres que ocupam grandes espaços incomodam. Porque o medo da sociedade machista é o restante da sociedade entender que a gente pode e que a gente deve ocupar esses espaços porque é o nosso direito. Então, assim, a gente trazer esses debates de forma cotidiana mesmo. É uma forma de normalizar que mulher ela pode estar onde ela quiser. Pode parecer clichê, mas a gente tem que parar de achar que a gente não pode estar. Porque o homem, ele está o tempo todo no lugar onde ele quer. Ele não sofre nenhum tipo de ameaça, represália. Ele não é morto pelo simples fato de ser homem. Ou por dizer um não a uma mulher. Política pública feminina, né? A mulher galgou esse lugar de ser votada e algumas foram votadas e estão ali no lugar de poder criar, né, legislar para outras mulheres. Então, eu queria entender um pouco o que a gente chegou lá. O que a gente pode fazer pelas outras mulheres? O que a gente pode criar? O que a gente pode trazer de discussão, de pauta, para que a gente possa favorecer? Tem alguma coisa aí que você já tem em mente, que você pensa sobre algumas políticas públicas que podem ser melhoradas ou criadas para que a nossa vida... Não sei se a gente vai conseguir ter paz tão cedo, mas que a gente consiga ter um respiro, de vez em quando, por ser mulher. Bom, nós já temos algumas leis, algumas políticas públicas muito boas que vieram dos últimos 10, 15 anos, mas que muita mulher nem sabe dela. Por exemplo, a lei do minuto seguinte. Pouquíssimas mulheres sabem que, a partir do sancionamento dessa lei, quando a mulher ela sofre algum tipo de violência sexual, ela não é obrigada a ir primeiro à delegacia. Ela pode ir direto para uma UPA, para um hospital particular, buscar esse atendimento, né, tomar todos os remédios necessários. E sem ter esse questionamento se o que a gente está falando é verdade ou é mentira. E o hospital, o centro hospitalar, enfim, que se recusar a atender está em descumprimento da lei. Mas pouquíssimas sabem disso. E aí, a partir do momento que você vai à delegacia, muitas mulheres acabam sofrendo também uma violência ali dentro. Infelizmente, a gente tem delegacias que não são tão preparadas para receber esse tipo de denúncia, e isso desmotiva para que mulheres busquem, né, esse atendimento hospitalar logo em seguida. Então, com o surgimento dessa lei, o primeiro passo que ela tem que dar é o acolhimento na área da saúde. A delegacia ela fica um pouquinho para depois. Então, ela já vai para lá um pouco mais segura, um pouco mais fortalecida, sabendo que uma parte dos problemas que podem acarretar depois desse abuso podem ter sido resolvidos. Também nós temos uma lei que foi sancionada em 2023, que fala sobre a prioridade de mulheres que são vítimas de violência doméstica no cadastro do Cine. Então, mulheres vítimas de violência doméstica têm a prioridade de buscar emprego. Elas são colocadas numa fila prioritária. Eu não sei como anda a fiscalização acerca dos cines, como isso tem funcionado, mas já tem um ano. Então, assim, é bom também que mais pessoas saibam disso para cobrar, né, ver se essa política pública ela tem funcionado de maneira eficaz. Outra lei que também surgiu no ano passado, em 2023, é a obrigatoriedade do funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana da Delegacia da Mulher. Isso ainda não é uma realidade, principalmente aqui em Cachoeiro. E eu acho aqui muito mais problemático pelo fato de que Cachoeiro atende não apenas o município, atende todos os outros municípios ao redor. Então, uma mulher que chega para prestar uma queixa por conta de uma violência sofrida no final de semana, ela tem que esperar até a segunda-feira, em horário comercial. E a gente sabe que
2, 3 dias, já é tempo suficiente para se perder alguma prova que possa ser colhida no corpo de delito. Então, assim, mais mulheres sabendo disso, é mais fácil de cobrar. Né? A gente precisa primeiro trabalhar essa ampla divulgação de muitas leis que já existem e a população, né, a grande massa da população não tem conhecimento. Perfeito. E você tem alguma vontade de trazer coisas novas, assim, que você pensou? Ou alguma expectativa, né, de algo que você queira implementar aí em algum mandato? Quem sabe, né? A primeira coisa, é óbvio, que há muitos anos eu já venho trabalhando isso, é esse funcionamento da Delegacia da Mulher, que agora virou lei e a gente não sabe ainda o motivo de não estar em pleno funcionamento. Voltar a ter uma casa-abrigo aqui em Cachoeiro, ou pelo menos em algum lugar próximo, porque a gente sabe que muitas mulheres deixam de denunciar seus companheiros por ter que se separar da família, porque não tem casa-abrigo aqui no município, então elas vão para outro município bem mais distante. Alguns lugares, as mulheres elas são separadas de seus filhos, e isso também é mais um empecilho para a denúncia. Pensar em políticas para trabalhar essa consciência não com as mulheres, porque a gente sabe a violência que a gente sofre, mas trabalhar de uma maneira efetiva com os nossos meninos na escola e com os nossos homens. Porque é muito fácil a gente criar lei depois que a violência acontece. A gente tem que começar a trabalhar de forma para que essa violência ela não aconteça. E pensar em novas propostas, né, para a ouvidoria da mulher da Câmara Municipal. Eu sinto falta dessa participação ativa da ouvidoria no município. As mulheres elas precisam ter a segurança de que tem um lugar para onde ligar. Lá não é um canal de denúncia policial, mas pode ser um canal de esclarecimento, em que outras mulheres possam se sentir à vontade de chegar, pedir ajuda e serem incentivadas a denunciar, a buscar uma orientação jurídica. Perfeito. Jéssica, eu quero te agradecer a participação. Antes da gente terminar, eu acho importantíssimo a gente ressaltar, né, sobre a mulher se interessar, pesquisar sobre as vereadoras, as candidatas, estudar também um pouco sobre a importância da gente quebrar esses tabus, né, de que a mulher precisa estar especificamente em alguns lugares, porque infelizmente ainda existe esse lugar de colocar a gente em alguns lugares e saber que a gente é maioria, né? Então a gente precisa mais do que nunca lutar por essa mudança, porque a gente consegue fazer ela virar realidade. Basta que a gente acredite uma na outra e comece a mudar essa realidade, primeiramente com o voto e depois ajudando para que essa candidata que foi muito bem votada e esteja lá possa executar da melhor forma possível. E não só isso também, né? Trazer para esse outro lugar da política social, da política do dia a dia, da política que a gente faz dentro da nossa casa, dentro dos lugares que a gente trabalha, que lutando sempre para que aconteça ou continue acontecendo uma mudança nos direitos, no entendimento das pessoas, principalmente dos homens, né? Então, eu queria só que você finalizasse para a gente falando sobre o que você pensa, né? Fizesse um encerramento mesmo falando para as mulheres a importância da gente pegar na mão de uma da outra e caminhar junto. Assim como muitas outras mulheres me incentivaram a acreditar numa política feminina pautada em direitos igualitários, eu acho que a partir do momento que a gente consegue colocar uma ali, essa uma tem que servir de inspiração para que outras mais venham depois. Que não seja, de novo, vamos eleger uma nesse mandato, daqui 4 anos a gente não tem, daqui 8 anos a gente elege de novo. Não se tornar algo incomum a gente ver mulheres participando ativamente da política. O meu sonho é que daqui a alguns anos a gente volte a conversar sobre esse tema e a gente veja que tenha uma maioria feminina na Câmara Municipal, quiçá uma prefeita em Cachoeiro de Itapemirim. E eu acho que isso pode estar em qualquer lugar. Quem ouvir a gente pode se sentir mordida pela mosquinha da política e se sentir incomodada e convidada a participar desses espaços políticos e levar esses debates
para a igreja, para a escola, para a família, para a comunidade. Naturalizar os nossos espaços como mulheres ativas na política. Perfeito. Obrigada, Jéssica. E quem sabe, na próxima, a gente já conversa e tem uma outra realidade na nossa cidade. Estamos na torcida.